Amigo antigo mobilista, seja muito bem-vindo de carona com o Automóvel Clube Sarandi. Vamos fazer um bate-papo descontraído, falar sobre carros, curiosidades, dicas automotivas e também contar algumas histórias. Aperte o cinto que agora você está de carona. Vamos iniciar a primeira carona do ano de 2024, ano que está se iniciando e tem muito pela frente, mas vamos ligar o nosso GPS. Quem acompanha o programa de carona com o Automóvel Clube Sarandi é um público diferenciado, é um público que procura se especializar, procura buscar informações para não errar numa futura compra. Então você que está acompanhando de carona com o Automóvel Clube Sarandi, tenha certeza que o nosso bate-papo, nós vamos falando sobre carros, sobre novidades, sobre o mercado automobilístico e com isso você vai aprendendo a não se meter em furada. A gente não vai recomendar carros ou falar que algum carro não é interessante, mas com as nossas dicas, com as nossas experiências, você mesmo vai aprender e você sim vai saber qual carro comprar. De motorista, Alexandre Concato, de carona Giovanni Zecanella e Hernani 3, e também Marcos Perger, aqui o nosso mecânico. Vamos de imediato cumprimentar nossos amigos do Automóvel Clube Sarandi. Hernani, seja muito bem-vindo de carona. Boa noite, Concato, Giovanni, Marcos e o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais e também da forma mais antiga aí, que é pelos alto-falantes da Rádio Sarandi, né? É isso aí. Muito ouvido o programa, né? Também bastante acompanhado pelas redes sociais, né? A gente nota que os programas, em certos períodos, crescem bastante a audiência, né? E por que não também pelos que ouvem a Rádio Sarandi, né? Que nos acompanham, isso aí a gente vê no contato do dia a dia aí que o pessoal nos fala, que sempre nos acompanha, né? Então, obrigado pela audiência e pela companhia de mais um programa. Da mesma forma, sejam muito bem-vindos, Giovanni. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Hernani. Boa noite, Marcos, que nos acompanha aí, que cuida da mesa de áudio. Boa noite especial a todos que nos acompanham pelos alto-falantes da Rádio Sarandi e para quem nos acompanha pelo Facebook aí. Um ótimo início de ano a todos, né? É isso aí. E como eu mencionei no início do programa, a respeito de assuntos que nós vamos conversando, e com isso acaba que o nosso ouvinte vai se aprimorando e sabendo mais na hora de comprar um carro, né? Na hora de trocar o carro, ele já vai saber qual carro atende mais a sua necessidade. E falando um pouco sobre o mercado de 2023, um negócio bem curioso é que as montadoras parecem, eu disse, né? Que gostaram daquela onda que teve de escassez de semicondutores, de outros componentes. E no ano de 2023 é como se eles tivessem segurado o estoque dos carros para forçar uma escassez para conseguir subir mais os preços. Porque os preços dos carros já não estavam caros o suficientes, né? Teve produtos que faltaram no mercado mesmo sem ter esse tipo de problema. E com o resultado, vou citar um exemplo, Corolla chegando a R$200 mil. Incríveis R$200 mil por um Corolla, que seria um carro médio. Nos Estados Unidos seria um carro um pouco mais que o popular, vamos dizer assim. No Brasil um sedã médio. Um sedã médio, exatamente. Sedã médio. Não é carro de luxo. Então essa sim sedã médio. Fica uma observação do ano de 2023, assim, que foi algo assim decepcionante, os preços dos carros. E falando de um carro específico que decepcionou, até o Giovanni pode complementar, que ele sabe um pouco sobre isso, o valor do Civic. A Honda deixou de produzir o Civic no Brasil, porque não estava tão competitivo, e resolveu importá-lo. Mas olha só, R$50 mil a mais do que o Corolla da mesma categoria. Você pagaria R$50 mil a mais para trocar o símbolo da Toyota pelo da Honda por um carro compatível? Tanto é que os números de venda, você vê que
Corolla tem aos montes. E Viu, mas vamos Civic deixar não bem existe. claro, eu tô por dentro mais ou menos assim, porque eu me inteirei do assunto, não que eu Exatamente. tenha interesse e dinheiro para comprar. Não falei sobre Que isso. fique bem claro. Fique né? bem claro. Você é um cara bem informado. Não, e pior que é importado e a importação tá atrasando muito, segundo informações que tive no próprio pessoal da concessionária. E venderam no Brasil o ano de 2023, se não me engano, 400 e alguma coisinha veículos Isso aí. no Brasil. No ano inteiro. No ano inteiro, em todas as concessionárias do Brasil inteiro. 400 e poucas unidades e se você quiser uma cor específica, a que menos tem no Brasil é a cor branca. Para te comprar um veículo branco, vai ter que desembolsar além... A não ser que seja utilitário. Né? Mas especificamente o Civic. Pro Como Civic. ele tá O Civic. tá se referindo. Mas eu acho incrível, dá a impressão de que a Honda quer tornar ele um carro de nicho, ou como se fosse aqueles super esportivos, porque a Volkswagen está trazendo o Jetta só o GLI, que é 250 mil também, mas ali é um esportivo, tem motor bem mais forte. E também vendeu na casa dos 500, 600 carros num ano. Dá a impressão que eles querem trazer carros que sejam para públicos bem específicos. Eles não querem um carro de alta demanda, Não, alta produção. Quem saiu ganhando com isso foram as outras montadoras, porque o cara vai preferir um outro veículo, a não ser que goste mesmo da marca. Para mim, eu não teria escolha por Corolla, por Honda, por Nissan, por Mitsubishi, porque eu acho todos os japoneses iguais. O mesmo nível. O mesmo nível. Sim, é porque o brasileiro pegou, por gosto, né, o Corolla, né? Mas, dá problema, todos dão. Agora, pega uma marca, pega a Mitsubishi. É uma marca boa. Tô aqui, eu tô falando dos japoneses, né? Sim, certo. Daqui a pouco estão falando, né? Não, os guri do Automóvel Clube Sarandi não estão puxando para Chevrolet, para Volks. Não é isso. Nós estamos falando aqui, o Concato trouxe um assunto aqui, e daí nós estamos falando dos japoneses. Isso. Né? Você pega um Mitsubishi aí, em robustez, em coisa, pega uma L200 nova hoje. Eu sei de amigos, eu tenho 2 amigos que têm L200 2022, 2023 e estão muito satisfeitos com a marca, né? Então, em outras regiões do país, é o cara da entrada, eles não podem nem ver. Não preferem a Hilux, não preferem a C10, São carros mais populares. Justamente. Sim, aqui é que tem o status de luxo. Justamente. Então- O brasileiro não preferia só o Gol, até bem pouco tempo atrás? Sim, desde 2013. É? Verdade. Era só o Gol. Então, É isso aí. E saber que outras marcas também, e muito bons carros, né? Depois Você que- citaste, Hernani, sobre as picapes. Quem está entrando agora no mercado, eu acho que não sei se é para 2024 ou 2025. Ah, o Rubens Gaspareto, e não é Corolla, Nani, é Patrola. Tá bom. A Fiat está lançando uma picape do mesmo equivalente a uma Hilux, equivalente a uma S10, equivalente a Mitsubishi Fiat Titano. Titano, para concorrer com Agora essa o também. Hernani vai ficar faceiro. Só- O que é uma Fiat Titano? Mas ela vai ser fabricada pela É- Peugeot também, o Renault, que É uma caminhonete da Peugeot é. que a Fiat vai fabricar, né? Mas com o símbolo da Fiat. Não, vai ter os dois. Vai ter as duas, Vai ser mas as ele vai ter diferenças Tá, de mas o equipamentos. tamanho. É tu tira a porta de uma, coloca na outra, é Tá, a mas o mesma tamanho- caminhonete. Tamanho da S10. Tá, Ah, Fiat? sim. Isso, é do porte da mas S10. S10. A Isso. S10 da Hilux. Tá bom, tá. Não é Eu a achei Toro. que eles iam fazer, e a Fiat não vai demorar muito, porque a estrada já fugiu
desse nicho de utilitário pequeno. Pequeno, exatamente. Né? E ela, Mas a Fiat a, também, a né? estrada ganhou mania de grandeza. Sim, né? Ela a cresceu. estrada cresceu. Né? Tá Cresceu fugindo. A única que ficou para trás, no caso, nas decepções de 2023 foi a Saveiro, que todo mundo esperava pelo Aue que estava fazendo, que iriam lançar uma nova geração, e no fim ganhou para-choques e lanternas novas, e eu acho que ficou por ali mesmo. Sim. Uma suspensão mais alta na frente. Geralmente, se é tradicional, eles não mudam muito, né? Não tem uma mudança agressiva, né? E falando nisso, a Amarok vai seguir a mesma receita, vai ganhar para-choque e lanternas novas. A S10, a Spin, a Trailblazer, todo esse pessoal aí que ao invés de... Olha só que incrível, a Ford saiu do Brasil, não monta mais carro no Brasil. A Ranger vendida no Brasil, ela é global. Ela é a mesma Ranger que vende na Europa, é a Ranger que vende aqui no Brasil. E a Amarok... É fabricada na Argentina essa aí, não é? Eu acho até que sim. É. Mas eu quero dizer que a fábrica saiu do Brasil, mas está trazendo carros mais atualizados. E montadoras que montam carros aqui no Brasil vão maquiar, vão remodelar, por exemplo, a S10 e a Amarok. São caminhonetes que não ganharão novas gerações, ganharão apenas modificações estéticas. Mas isso ocorre, não é de hoje, né, Sim. Alexandre? Vamos, só abrir Só uns um parênteses ali, Dá só para pra... abrir um parênteses Sim, claro. aí, com Cato. O João Gurgel deve estar se mexendo no caixão, se virando no caixão. Porque o que esse cara foi barrado por governos para não avançar nos seus carros, os seus carros legítimos brasileiros, nacionais brasileiros. Né? O que esse cara foi barrado, o que esse cara foi deixado de lado, enganado, Sim, né? sim. Humilhado, né? Por ele querer produzir. Agora vem essas montadoras aí que tentaram impedir ele junto com os governos, tentaram impedir ele. Sim. Porque não pensa que por trás não tinha Com a certeza. força dessas outras montadoras. Com certeza. Né? Com certeza. Que tentaram impedir ele, tentaram que frearam, que humilharam e todos os adjetivos negativos. Era que motivo tentaram de fazer chacota, com né? aquele grande empreendedor. Quem não o conhece, Visionário, leia a história do seu João Gurgel para ver a participação dele no automobilismo brasileiro. E daí agora eles vêm com... saiam do país, mandam para cara, né? Ele deve estar se virando no caixão, se está escutando, se está lendo essas notícias do além, né? E um outro negócio também interessante, agora falando em Renault, né? Para falar que eu tô pegando no pé de alguma montadora. Sim. Olha só que incrível. Tu tem um Renault Stepway, no caso, o Sandero Stepway. Sim. E tu quer vender esse mesmo carro Sandero, sim. por um valor mais caro. Como que tu vai fazer isso? Troca o nome e sobe o preço. Em vez de eles trazer uma nova geração do Sandero... Que é um carro bom, viu? É um carro bom. Um carro bom. É um carro bom, mas eles querem cobrar mais. Eles vão trazer a nova geração do Renault Sandero, mas eles vão modificar a frente e a traseira para não parecer que é um Sandero novo. E vão colocar o nome de Cardian e vão subir o preço e vender por SUV concorrente de outras marcas. Mas a essência é um Sandero com gravata, vamos dizer assim. São coisas assim que o consumidor brasileiro comum não percebe. Você, amigo ouvinte, você... Sandero com as novas tendências. Você, amigo ouvinte que está escutando o programa de Carona com o Automóvel Clube Sarandi, você está sempre aprendendo com essas pegadinhas da indústria automobilística. Claro que hoje estamos falando de carros mais novos, mas também já falamos de muitas pegadinhas de carros no passado, e faz com que você não bote dinheiro fora na hora de comprar um carro, seja novo, seja usado. Tem muito carro que está prestes a sair de linha, mas eles vendem como se fosse viver eternamente. Sim. É verdade. Um deles é o Chevrolet Cruze. O Cruze Hatch Sedan não produz mais na Argentina, mas estão vendendo, tá lá no site. Então, para você que tem ideia de comprar um Cruze, presta atenção, o carro está saindo de linha.
Olha, ó, fica a dica ali do programa do Olha o Automóvel Rubens Clube. aí, se olhar todas as caminhonetes, só vai mudar o nome. Ficaram todas iguais. Mas os caras também, Rubens. É verdade, Os Rubens. caras também, tu pega uma linha, tu pega Onix, HB20, me ajudem aí, Polo, mais alguém. Mas alguma todos os hatch coisa, de entrada, todos, você pegar na cor preta ou se tu branco. olhar rápido aí, que tu não for um conhecedor, né, que tu não tem um conhecimento vasto em automóvel, aí tu não sabe dizer que marca é, que carro que passou na rua. verdade, Viu, mas né? teve um conhecido meu que foi acho que foi num shopping, e ele tem um Taos. E daí o cara que cuida lá marcou como T-Cross. E ele, mas de que jeito? Eu já pago mais por um carro e o cara vem aqui e confunde por um carro mais inferior. Mas fazer o que? Esses carros são tudo igual. Ele com um Ele Volkswagen. pagou mais caro, né? Ele com um Volkswagen Taos, que é um carro de segmento superior, e foi confundido como se tivesse uma T-Cross. Então, pra tu ver ali, mas acontece, né? Sim. Porque se você tem, vamos dizer, um Sandero e a pessoa escreve Ford K, até que tá mais ou menos da Sim. mesma. Escreve Onix, escreve HB20, tá tudo mais Mas ou menos. pode escrever, pode botar. Mas aí, lá, para eu Vários pensar, emblemas. pode você botar. compra um Jetta, e daí passa no estacionamento, o cara coloca Voyage. Fica esquisito, né? Tá louco? Vamos aproveitar que o Hernani comentou a respeito do Rubens, que nos mandou um boa noite, então ele está comentando em alguns assuntos aí. Vamos mandar um boa noite especial também para o Jean Michel de Jesus, o nosso amigo e ouvinte Nelson Teixeira, o Daniel Giovannini, que é colega do clube, a Rose Moura. Olá, boa noite, estamos na escuta. Obrigado pela audiência, dona Rose. E o Edilson Antunes, que também é. Boa noite, pessoal. Bom ano para todos nós. Vulgo Nego Edilson. Valeu. Obrigado igualmente, Isso. Edilson. Obrigado pela audiência aí. Grande E só para abraço. nós finalizar nessa parte aqui, das coisas que decepcionaram no setor automobilístico em 2023, tem aquele programa do carro popular que naufragou lamentavelmente, que no começo eles queriam tirar os equipamentos dos carros, que graças a Deus não tiraram, queriam tirar todas as conquistas em termos de segurança e conforto, eles queriam tirar em prol de um preço mais barato. Que eu, na condição de pobre, vamos dizer assim, eu prefiro um carro seminovo, completo, do que um 0 km, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, enfim. Mas eu acho que 0 km nem vem mais sem ar-condicionados opcionais. Mas a ideia era essa, tirar os equipamentos para baratear o carro, mas daí não adianta, Sim. né? Mas daí tu vai voltar ao que era no passado, que tu comprava Sim. como acessório daí. Isso aí então adianta o quê? Só que assim, penso que poderia ter sido melhor pensado esse programa do governo, desse tal carro popular. Poderiam isentar as montadoras de impostos para carros abaixo de 100 cavalos, por exemplo. Uma maneira assim de limitar, porque tu sabe que o jeitinho brasileiro ele também existe, né? E tu coloca só para carros 1.0, tem carro 1.0 com 150 cavalos. Turbo, né? Exatamente, então teria que limitar pela potência do motor. Se você está comprando um carro de baixa potência, tu já não tem tanto dinheiro assim. Então já iria criar aquele abismo entre o preço de um carro popular, de fato, e um carro mais caro. Mas essa é só a minha opinião pessoal, né? Eles é que são os entendidos desses programas, mas quem quiser comentar na nossa live sobre isso, depois a gente... Isso tem estudos, tem pesquisas, tem análise de mercados, né? Sim. Porque só, para pensar, mas se tu às vezes isenta... eles dão os furos deles mesmo, né? Nós mesmos comentávamos, né, que não quero, mas não queremos entrar nessa seara, mas tem as montadoras fazem algum lançamento de algum carro ou tentam agregar algum tipo específico de compradores, né? Que Sim, acaba o público. matando. Exatamente. Que acaba matando o Verdade, carro, né? Verdade. Acabam matando o carro. Então Eu tenho um exemplo aqui. é complicado. Olha só. Então vamos mudando de assunto já dos carros que vendiam um pouco e acabaram vendendo bastante. E vai nessa tua onda ali, Hernani.
Porque dependendo da estratégia da montadora, ela pode matar com as vendas de um carro. Por exemplo, vou citar o Polo. Em 2022, foi um fracasso de venda. Pense, não conseguiu vender, sei lá, 2%, quase Não, sumiu. O setor de marketing, certamente o diretor foi demitido, eu acredito. E a empresa que fez também, porque tu matar um carro que tá vendendo... Que vendia bem, que o carro vendia tá bem louco. para tentar, para agregar mais. Não vai Vender, agregar olha mais. só. Ele se vende sozinho. Você vende né? sozinho. Certos caras se vende sozinho. É que eles achavam É, que não verdade. fosse dar todo Era esse que impacto. nem, Giovanni, tu trabalhou na Chevrolet? Na Chevrolet, né? Sim. Ali, na GM, era Chevrolet que se chamava Sim, antigamente, sim. né? É, E tudo, a D20 não precisava propaganda, verdade, né? Não verdade. precisava fazer propaganda Você da vendia D20. sozinha, né? Você vendia sozinha, É. mesma coisa na Ford, F1000, né? Não precisava fazer a propaganda. Volkswagen com o Gol, não precisava fazer propaganda, Exatamente. né? E ali, ó, pra tu ter uma ideia, em 2022, vendeu 5 mil carros num ano inteiro. Meu Deus, E daí, ou eles tiravam o carro de linha, ou tomavam a providência. O que fizeram? Mataram o Gol, criaram uma versão mais barata para substituir o Gol, deram uma empobrecida no carro e baixaram 10 mil reais no preço. Opa, agora voltou a vender. Para ter uma ideia, nesse ano 2023 vendeu 110 mil unidades. Pulou de 5 mil para 110 mil. O que, claro, teve um prejuízo da marca. Imagine baixar 10 mil reais por carro e matar o Gol, que era um sucesso. mas impulsionar. Daí Pra- mataram o Gol, né? Mas Sim, daí claro. Mas tem olha aquele só o que eles tiveram que comprador lá fazer. desde os anos 80 comprava Gol, né? Que eu Sim. conheço pessoas assim. Que compraram desde o primeiro até o Desde o último. primeiro e continuam hoje com Gol. Assim, Mas um dos olha as últimos medidas. fabricados, É. aí ele continua. Olha as medidas Entendeu? que eles tiveram que Então, tomar para eles reverter. pegaram o público, né? Sim. Pegaram Eles o tiveram que público. tomar uma medida drástica para poder reverter Sim. uma Justamente. campanha. Justamente. E também teve outros carros que acabaram vendendo muito mais nessa onda, por exemplo, o Virtus, o Jetta, o HR-V, venderam 300% a mais em 2023 do que venderam em 2022. Tudo isso por quê? Novas gerações, Sim. baixando o preço, trazendo equipamentos mais atrativos. Então, não necessariamente que o carro vende pouco, não porque ele é ruim. Muitas vezes ele está mal posicionado, muito caro. E voltamos àquele assunto, né? Dos carros com preços que são proibitivos no nosso país. Infelizmente, carro zero é artigo de luxo. E além do que, Alexandre, a queda nas vendas também se deu em função a que está entrando no mercado a linha de elétricos, híbridos, que claro que ainda estão com valores absurdos, né? Mas eles Não, estão- mas Giovanni, o troço vai piorar. Vai piorar porque assim tinha uma certa isenção de impostos para esses carros. Sim, tinha, E daí mas não era como- em todos os estados. Mas daí como esses carros 5 anos, convencionais estão ainda caros certo? e os carros elétricos estão vindo com preços mais agressivos, o que o governo vai fazer? Devolver esses impostos para esses carros elétricos para ficar mais distante o preço do carro a combustão para o elétrico. Então, não é baixar o preço do carro a combustão, é subir o preço do carro elétrico. Sim. Mas, Mas na gente, verdade, e além disso, quando você comprava um veículo híbrido, em alguns estados do país, eles isentam do IPVA por 5 anos. isso aí. Então, vai retornar a partir desse ano, não sei se o ano que vem, esse ano, retorna esse imposto de volta. Então, é isso? Também. entendi. Não, também acho que tem impostos na Só compra também. Imposto da compra? Da compra, Ou o da imposto compra. é do IPVA? Da compra. Continua o IPVA, ainda vai continuar. Esse eu não sei. É. Esse é da notícia que eu li é a respeito da compra. Os preços vão subir. A maioria das marcas já estão subindo por causa desse aumento de impostos ali para carros. Segundo o presidente, é para proteger o mercado nacional.
Só que proteger do quê? De um mercado que representa 1% da venda do Brasil? Eu não sei proteger do quê. Sim. Mas em que ameaça é essa de 1%? Mas enfim. Continuando aqui no nosso assunto, sabe que nós gostamos mesmo de falar de carros antigos. Mas esses carros antigos um dia também foram novos. Então a gente também tem que falar desses carros enquanto eles são carros novos também, né? Findou o ano de 2023 e os carros mais vendidos do país agora tem um certo suspense, porque antigamente era sempre o Gol. Durante 20 e tantos anos era o Gol. Palio se revezavam. Gol era o carro mais vendido do país. Hoje em dia, tivemos em 2015, 16, 17, 18, 19 e 2020 era o Onix. Mas perdeu agora para Fiat Strada em 21, 22 e 23. 3 anos consecutivos que o carro mais vendido do país é uma picape, Fiat Strada. É um utilitário, né? É que a Strada, além de utilitária, ela se transformou em gabina dupla. E daí o pessoal compra para 4 portas, né? Agregar as duas. Né? Sim. Não é uma caminhonete de grande porte, né? Não é diesel, não é. Mas tem a versatilidade da cabine dupla. Então agrega bastante. Então ela não é somente uma utilitária, né? Claro. É uma utilitária de passeio também, né? Isso. De passeio também. Ela virou isso a Estrada, né? Sim. Então por isso que acumula aí, Sim, Concato. opa. Eu, se fosse uma pesquisa de mercado aí, não é a Estrada que está vendendo mais. Fosse pelo correto aí. Tinha que separar, né? Tinha que separar a estrada gabina dupla com a estrada utilitária. Exatamente. Concordo. Também Tá, concordo. nada contra a estrada, um ótimo carro, né? Não, Mas eu tô para saber falando realmente, pra né? essa pesquisa aí, né, Concato? Sim. Ali seriam 2 fatores. A estrada cabine simples e estendida. É né? quase como se tu pegasse, por exemplo, um Como- carro hatch e um sedã e somar. Justamente. São duas carrocerias né? completamente diferentes, né? né? E para te usar também, quando vai comprar uma cabine simples, tu não vai comprar pra passeio, né? Vai comprar para trabalho. Então nós vamos falar que o Polo e o Onix não perderam essa liderança. Sim. E acredito eu, né? Se for E analisar. elas perderam para uma caminhonete com dupla personalidade. Então, faz sentido. Entendeu? Muito bem observado. Mas a Saveiro também tem essas versões, né? Só que daí a cabine dupla da Saveiro é 2 portas só. Ali acaba que perde muito o apelo Sim. para utilizar de forma mais. E uma curiosidade que tem é que a Montana só vem cabine dupla, né? Sim. Ela não tem cabine simples. Isso. Estranho isso, né? Porque, não dá na verdade, ela deveria continuar com a caçamba também para... Eles tentaram agregar mais valor e tentar concorrer lá para Fiat Toro, mas não tem o porte da Fiat Toro e acaba Sim. que não conseguiu ficar no meio termo entre uma e outra. Nosso amigo Eugênio Poletti, bom dia, boa noite, amigos, feliz ano novo e bom programa. Obrigado, Eugênio, pela audiência, tá sempre ligado conosco aí, né? Eu quero fazer um Temos também comentário. o Luciano Zanetti, lá da Praia dos Ingleses, que tá mandando boa noite, galera. Boa noite aí, Luciano. Grande abraço. Eu quero fazer um comentário de alguns carros que saíram de linha em 2023. Óbvio, foram poucos carros, mas a dupla Gol e Voyage, o Voyage que saiu de linha mais uma vez, Sim. tinha saído de linha lá por 95, retornou em 2009 e agora saiu pela porta dos fundos, porque nem versão de despedida teve. O Gol, ao contrário, teve versões comemorativas, colecionadores já adquiriram essas unidades e futuramente a gente vai ver encontros de carros antigos Gol Last Edition, calcule. Mas vai demorar. Vai demorar um pouco. Vai demorar bastante. E outro carro que está saindo de linha é o Camaro. Tá vindo 125 unidades da versão Collection. Olha só, a Chevrolet ainda mantendo o nome Collection nos carros que estão deixando de linha. Segue uma marca, né? Aposto que quando lançaram o Opala Collector também, na época não deram tanta bola assim. Agora não, agora tá cheio de glamour. Mas na época, ouvi falar até de relatos que tinha carros que encalharam na concessionária em meados de 92.
algumas concessionárias que 21 mais ômega, por exemplo. Não sei se é o caso de Sarandi. Sim, nós aqui em Sarandi tivemos um caso de uma unidade que ficou até 93, ele ficou até meados de 93, Sério? aí o Opala não vendia porque o ômega substituiu É, ele o ômega, claro. com grande Claro, estilo, né? um grande estilo e era, né, deu um... Pra época era um... O nosso amigo Adilson Bueno, meu amigo de Três Palmeiras também, tá desejando um feliz ano novo para todos e um abraço, né? Um grande abraço, obrigado pela audiência aí, Adilson. É isso O aí. pessoal de Três Palmeiras aí. E agora, antes de nós falar sobre nostalgia, sobre carros antigos, quero só fazer um comentário que a partir de agora os carros produzidos no Brasil possuem de série controle de estabilidade e equipamento obrigatório. Finalmente colocaram como equipamento obrigatório o tal do controle de estabilidade. Esse sim pode evitar um acidente junto Sim. com o freio ABS. Sim. Porque o airbag, ele é importante, sim, mas ele é depois que dá o acidente. Mas o controle de estabilidade, ele evita o alguns acidente. acidentes, né? Tu entrou meio forte numa Evita. curva, o carro com a tecnologia, ele vai conseguir te trazer... Tentar alinhar o carro. Exatamente. Né? Isso é alinhar o carro, é muito importante isso, né? Não é só criticar quando tem uma ideia ruim, né? Justamente, A gente tem que justamente. também Tem elogiar. os itens de segurança, tem uns itens de segurança que são cruciais no veículo, né? A inovação que tiveram desde 2014, os carros obrigatoriamente deveriam ter airbags, né? O que matou a Kombi, né? Sim, a Que Kombi, o dos Fiat Uno, o motivos Gol que G4. matou, né? Então, mas é um item de Extrema segurança. de segurança que salvou muitas vidas, né? Que É. salvou muitas vidas. Alguns casos, né? Alguns casos, mas isolados. Mas É aquela raríssimos. história, se mais salvou do que matou, Tá já no lucro. Tá no lucro, Tá no- né? Tá no exatamente. lucro. Com certeza. Mas agora vamos falar sobre nostalgia, vamos falar sobre carros antigos, que é a nossa praia. Nós não podia começar o primeiro programa, né? Não podia começar o programa de Carona com o Automóvel Clube Sarandi sem falar do ano que passou, sobre as novidades e tal. Mas não podemos concluir esse programa sem falar sobre carros antigos. E eu preparei uma listinha aqui dos carros que ficaram mais tempo no mercado com a mesma carroceria, com basicamente a mesma estrutura. Porque sabemos que hoje os carros estão praticamente descartáveis. Quando passa de 10 anos uma estrutura, uma carroceria no mercado, já começam a chamar essa carroceria de velha. É, e você Essa tem- plataforma, esse... e você tem um acidente aí em partes cruciais do veículo e pode condenar o veículo, né? Que tu não alinha mais, né? Isso, mas eu falo em questão de projeto também, Hernani. sim. Por exemplo, assim, ó, a Kombi, ela foi lançada em 57. Ela foi reestilizada em 76, que daí veio a Kombi Clipper. Lá em 97 veio o teto alto. Sim. E depois só colocaram um motor a água, com injeção Isso, eletrônica, mas isso. enfim. É, um grande avanço nas combis, né? Até 2013, Até ela permaneceu basicamente no mesmo formato. No mesmo formato. Não teve uma Justamente. nova plataforma, não teve Sim. 56 anos ininterruptos que a Kombi, qualquer criança reconhece que é uma Kombi. Sim. É a mesma plataforma. Vale lembrar que Pode- a Kombi nos anos 80 veio a versão a diesel também, né? Sim, Tinha sim, diesel. claro. E Foi é bem o interessante. lançamento do radiador dianteiro, né? Isso. Refrigerado a água. O motor refrigerado era um motor AP, né? AP, é. Era o mesmo motor que equipavam as Saveiros a diesel aí, É, para mas quem na- lembra Mas na dos verdade anos o 80, motor, final esse, dos anos 80. Aí. esse motor É. a diesel, a Saveiro, ela não vinha de fábrica, né, Hernani? Não, vale Ela era lembrar. transformada? adaptações, É, tu era comprava na adaptações. concessionária zero a Isso. Saveiro a gasolina Tá? e a própria concessionária fazia, se você quisesse alterar ela para diesel, na época tinha uma isenção de algum imposto, alguma Sim. coisa que o governo dava para quem transformava o veículo a diesel. A Aí diesel. trocavam na concessionária e mandavam muitas vezes gabinar, né? Sim. Aí tinha as empresas que faziam a duplagem, né? É, Bem Giovanni, interessante. esse comentário é contigo aí, ó, do Luciano.
O Luciano aí é De contigo. Nonoai? O presidente vai fazer uma chamada aí pro pessoal do Automóvel Clube Nonoai. Então tá, vamos falar aqui sobre o encontro que terá agora, o Luciano Tedesco está nos informando aqui. Boa noite, turma. O Car Clube de Nonoai faz um convite especial para todos do nosso 5º encontro neste final de semana. Sábado e domingo. Então fica o convite aí para o pessoal do Antigo Mobilismo que quiser pessoal pegar a da estrada. grande região aí que sempre Dá um nos encontro bom em acompanha, Nonoai. né? Isso. Tanto pelas redes sociais como pelos alto-falantes da Rádio Sarandi, né? Então tem grande encontro de carros antigos em Nonoai nesse próximo final de semana. né? Exato. É isso aí. Os amigos em Nonoai que também sempre participam aqui conosco aqui, né? E vamos deixar bem claro para o nosso amigo Luciano lá que o Automóvel Clube Sarandi estará presente Olha só, né? no Que evento. beleza, Mas que beleza. né? É isso aí. Já dado o recado. É o Dilar Casaroto. Essa piazada são entendidas na matéria de carro. Tá bom? Nem tanto. A Bianca Gazaro, boa noite. Meus cumprimentos. Francês. Ali foi pro Hernani, foi direcionado. Tá bom, tá bom. Continuando aqui, Bianca e Josiel Gazaro. outro carro que permaneceu basicamente o mesmo, e esse é conhecido, nem precisava colocar na lista, né? O saudoso Fusca. Esse que começou lá pelo meados de 59 e foi até 96. No Brasil. No Brasil, 59, isso, né? no Brasil. Porque ele foi Na Alemanha, fabricado ainda bem para a antes, Segunda Guerra, né? Isso. Sim, mas eu digo, no Brasil ele ficou todos esses anos, Sim. claro, de 86 até 94 teve aquela lacuna, mas enfim, ele foi até 96, basicamente o mesmo Fusca. carro. É outro carro assim que É outro, né? São- que, são- que atravessou décadas e são- gerações, né? são dois exemplos E que não gerações. se repetirão mais, devido a essas novas gerações ficarem cada vez menos tempo no mercado. Imagina um carro ficar 56 anos com basicamente a mesma estrutura. Hoje o que se tem hoje, Concato, é o Corolla. Corolla, eu acho que O na- Corolla, o Corolla não, o mas Corolla o não Corolla- tem. Ele veio em 2020 essa geração? Não. O Corolla no Japão é desde os anos 70, né? Ah, não, mas nesse ponto sim. Sim, Mas eu né? falo sem mudar a estrutura Não, monobloco, sim, né? sim. Sim. Tá. Sem mudar a base. Por exemplo, Isso, assim, ó, o Corcel 2, ele utilizou da base do Corcel, aquele que veio Sim. lá da Willys, né? Sim. Mas, de certa forma, não, eles engrandeceram ele também, né? Então, engrandeceu. mas eles não mudaram a plataforma. Eles utilizaram a mesma base e construíram um novo carro em cima daquele, que depois veio a ser o Del Rey, e lá em 97 morreu essa plataforma com a Pampa. Entende? Por exemplo, assim, esse Gol, o G5 acho que é, ele é a mesma plataforma do Fox, que é a mesma plataforma do Polo. Eu falo em termos de plataforma. Que agora, vamos dizer, esse novo Polo não usa a mesma plataforma do antigo. Eles já abandonaram toda aquela arquitetura e usam uma arquitetura nova. Um outro carro que ficou muitos anos, Fiat Uno. Esse sim é praticamente o mesmo carro desde 84 até 2013. Imagina, ficou 29 anos, basicamente o mesmo carro. Claro que lá em 84 ele foi uma revolução. Em 84, que carros que tinham que eram concorrentes do Fiat Uno? Sim. O 147 pro Mas- Fiat Uno, Não, mas a substituição, o Uno substituiu o 147. isso. Sim. E Veio olha, pra e olha a essa. evolução. Sim. Olha o quanto que o Fiat Uno cresceu em cima do 147. Tanto Mas é que ele o- ficou até 2013, Concato. De Por causa da lei. 85, Quatro. Uno? 84, primeira 84, fabricação do né? Isso, desde 1984. 84 para 2013, ele ficou praticamente, né? Ele mudou a frente, claro, algumas características aí, né? Alteraram até a carroceria, né, nos últimos. Não, Não, é a até mesma. 2013. Os Até- vidros, se tu tirar do 84 e colocar num É. 2013, é o mesmo vidro. Sim, o para-brisa, acredito que sim. É, mas ele alterou
o formato do monobloco, ele... Não. Mas É o por que mesmo? não? Alguma coisa. Mudou alguma só coisa, sim. quando teve aquela nova geração que foi Sim, a baseada nova no geração. Polo. Eu tô me Não, referindo à Ah, nova tá. geração. não, mas essa é a nova geração, mas eu digo que manteve o Mille. Não, do Uno Mille de Isso. 84 até os últimos Esse. quadrados, vamos dizer É assim. Uno quadrado, É. isso. O Uno É. quadrado ele permaneceu basicamente o mesmo. Sim. Outro carro também que ficou muitos anos foi o Opala. O Opala, se tu tirar o para-brisa do Opala 69 e colocar no 92, é o mesmo vidro. É. Foi 24 anos que a GM foi espichando e só não seguiram mais porque conseguiram trazer o ômega. Mas olha, fizeram É. estudos para não trazer o ômega e dar mais uma espichada pro Opala ir até 1999. Ó, o Rubens, todos unos cabrito, tu porque teve gol. Teve bastante tempo gol, tu é suspeito em falar isso aí. Rapaz. Boa. Só que assim, a GM, ela foi muito feliz nas reestilizações do Opala. Porque fizeram um Opala mais bonito que o outro. Sim. A Ford, com o Falcon lá na Argentina, não foi tão feliz assim. Mas o Falcon na Argentina é popular lá. Claro, cultuado, opa. Meu cultuado. Deus do céu. Falou mal do Falcon. Não, mas é verdade. Sim. Foi no encontro de Juí antes da pandemia, né, Giovanni? Sim, que nós que nós vimos encontramos. Ah, tu tava com o Cato. Sim. Mas, né? Nós estávamos lá. E Tinha aquele senhor que fomos conversar com ele que tinha um Falcon lá com 36 mil quilômetros original. justamente, tinha 2 Falcons Novo. argentinos. Não É. adianta falar argentinos. 2 Falcons. É. Todo mundo sabe que Que é é argentino. argentino. Né? Na verdade, a gente viu também pessoalmente lá no Badolato, que ele comprou um pra restaurar. E o carro, ele é grande, não é um carro pequeno. Só Ei. que ele tem umas linhas muito marcantes dos carros dos anos 60. Nas Sim, laterais, sim, principalmente. É forte, é Então forte. fica difícil você modernizar um carro com linhas tão Justamente, laterais tão justamente. fortes, né? Ele tem uns traços bem anos 60 mesmo. Isso, né? e daí o Opala É. não, o Opala já entrou numa... Nem já- sei o período de fabricação, sabe que Também não- nunca pesquisei isso. Boa pergunta. Né? O ano de fabricação dos Falcons argentinos. Mas foi até 97, eu acho, né? Eu via, olha, nós fomos na época em uma excursão de colégio para Torres em 1989. E daí a invasão argentina era forte na época também, né? Sim. Para as praias gaúchas. Mas o que você via de Renault, Ah, sim. Era? foi uma marca Que vendeu muito bastante lá. difundida até hoje Até na hoje. Argentina. Olha só né? que incrível. O Renault. E só concluir com o Sim. Cato, o Renault. Mas você via muito Ford Sierra, Certo. e que é um carro muito lindo, né? Muito bonito para a época. É um carro muito bonito para a época. Nós vamos colocar o Ford Sierra para a época. É um carro muito bonito. Então você via nas mãos os Renault, o Ford Sierra e o Falcon. Então, o Falcon era bastante. Você imagina cair na estrada com uma caranga daquela. Meu Tá Deus, louco. não, e eles são, a É. maioria dos veículos deles é a diesel, caro né? pra guerra aquilo lá, né? Né, Hernani? A Um maioria carro deles resistente, forte. Eu a dei uma maioria dos pesquisada... carros deles é a diesel, né? Eu dei uma sei se pesquisa- quantos por cento tem a de gasolina, mas é superior bastante o diesel na Argentina. Sim. Mas não só nos carros mais velhos, né? Acho que até nos carros à frente dos anos 2000, É. a questão do diesel, né? Ah, sim. sim. Eu dei uma Ó. pesquisada aqui, o Ford Falcon foi fabricado de 1960 a 2016. Boa. Então até esses dias. Estenderam bem. Meu Deus. É. O Rubens está falando aqui a respeito do Renault na Argentina ser a diesel. E nós temos que mandar uma boa noite aqui para o nosso amigo Odacir Farezin, nosso colega de clube aí que está nos acompanhando na audiência aí. Obrigado. Boa noite, gurizada. Boa noite, Bolinha. Grande abraço aí. O Rubens, Renault na Argentina diesel, também Isso. tem muito, né? Também tem muito. Ah, isso aí. Tem bastante. Ó, a Bianca aqui, ótimo programa para todos e o Zaire Cole. Tá bom? Né? O Concato que é mais chegar nessas palavras mais palavra modernas é. aí, É. né? Ah, Ele faz parte
Ele O faz pessoal dos parte- Volkswagen R. Não, mas ela fez mais um Poller. comentário para baixo Ah. aí, ela ou o Josiel, né? É isso aí, o pessoal que gosta dos Fusca e Ah, é, e isso, Volkswagen R. isso. Ah, é. Esse é o termo. O termo do refrigerado É, a ar, é o né? termo utilizado. Isso. Estamos Né? nos atualizando sobre esses novos termos. aí. Né? As novas. Não, o Concato veio. O Concato sempre lança no nosso grupo do programa, ele lançou como é que foi, Giovanni? Aquele dia que ele falou dos carros. Me ajuda aí, Concato. Vá, me Que o assunto bem. Não, não. Não, lá, Eu disse, lá vem não bomba, me lá convide para esses assuntos aí que. vem diversidade. Vamos usar bem diversidade no programa. Não. Não. Tá Essa, bom? essa parte deixamos de fora, né? Um outro carro também que usou a plataforma durante muitos anos foi o Santana, que foi lançado em 84, teve uma grande reestilização em 91. 91. Não né? foi uma nova plataforma, Sim. não foi uma nova geração, mas foi uma grande reestilização e foi até 2006. Em 2006, conviveu com outros sedãs muito mais modernos e era comprado mais para frotistas, Você sabe que hoje táxi, o Santana viatura. 2005, 2006 aí em ótimo estado aí, em ótimo estado, não sendo peça de coleção. Então estamos falando um carro de uso normal, mas em bom estado aí ele gira em torno na faixa entre 25 a 30 mil reais hoje, né, de mercado. Não Não. em estado excepcional. Não. Um carro em Falando- condições. Ele já pensou que eu tava falando do Santana dele. Tu já pegou essa, Giovanni? Já. Não é isso. Não. Não é para peça de coleção. Não, aqui um. É carro do dia a dia, Sim. carro de uso normal. Se for pegar, cair na estrada. Anunciou, ficou sem. Né? Anunciou, Anunciou, sem. ficou sem. Tu sabe que Anunciou. agora, essa semana, quando eu voltava lá da minha filha, eu encontrei um dos carros mais, assim, dessa linha aí do Santana, é um dos carros que mais ainda se enxerga rodando nas rodovias, é o Santana. O Santana e o Monza. O Monza é. ele é bem guerreiro, meu É. Deus. Sim. Dos antigos, né? Dos Me antigos. refiro aos antigos. Porque Eu fui em 2007. vi um quebrado também, Em viu? 2006, não, vê todos os carros quebrados. É. O que você vê encostado, tanto 0 km Sim, como é verdade. semi-novo, né? Não Sim. 0 km, mas semi-novo aí você... É que se dá um BO num carro desses aí, Não semi-novo tem o que aí, fazer. pode chamar Sim. autorizada, pode chamar o guincho que Verdade. você Tu tá... abre o capô só pra fazer uma cena. Eu estou na estrada e se for um carro mais ou menos de ano baixo, alguma dica, alguma coisa, eu encosto, eu paro, né? Sim. Claro, estando Em num condições, local né? de segurança, que você vê que são famílias que estão em Exato, cima daquele exato. veículo, né? Então, Rua movimentada, claro, você não de vai parar preferência, em né? qualquer lugar aí para tentar ajudar, mas às vezes É pegadinha. às vezes é pegadinha, né? Às vezes então o cara tem sempre aquele espírito de querer auxiliar, né? Principalmente quem está pendurado em estrada com familiares, com exato. criança aí, né? Mas geralmente se for aí até 2010, 15, aí o cara tenta dar de máximo. repente é uma fervida, entendeu? Aham. Tu emenda uma água, o cara não é tão conhecedor, Exato. tu diz, pode andar. Aqueceu, você para, espera, você vai chegar num posto de Isso. combustível, né? Num lugar seguro, pelo menos, né? Num local Exatamente. seguro. Mas desses antigos aí, né? O Monza em 2007 eu fui para Campo Grande com um Classic, né? Campo Grande. Campo Grande, 1.100 quilômetros aqui, né? Com Classic, mas uma viagem tranquilíssima, né? Mas Cara muito confortável, confortável. claro, guardadas as devidas proporções, né? Certo. Mas pra época, Pra por exemplo, época, por exemplo claro. assim, ó, uma recomendação nossa, Era caro para executivos mesmo, viu, Concato? uma recomendação É, nossa o pra Classic você que é, nunca né? teve um carro antigo, seria comprar ou um Santana, se tu gosta mais de Volks, se tu vai mais pra linha do GM, compra o Monza. Que é um carro com mais de 30 anos. Que é para ir pros encontros de carro antigo e tu não quer ter grandes dor de cabeça, um pouquinho tu vai ter. Que isso aí faz parte. Mas se você não quiser ter
grandes dores de cabeça, a nossa recomendação é ou um Santana ou um Monza. E continuando aqui na nossa lista dos carros que sobreviveram ao longo dos anos com a mesma plataforma, eu não tinha me tocado, mas a Palio Weekend foi um carro que ficou muitos anos com a mesma carroceria. Sim. Ela foi lançada em 97 e foi até 2020 com a mesma carroceria. Justamente, um carro muito procurado hoje em dia pela sua praticidade, né? Muito procurado hoje, um carro usado, muito procurado hoje. Sim. Porque tanto serve para um digamos, você transformar ela num utilitário fechado, Certo. é só rebater os bancos, né, Sim. Giovanni? Sim. Bolinha, É. depois nós acertamos aquela comissão lá pela venda do Monza ali. Opa, vendeu o Monza do... Ele agradeceu que a propaganda do Monza, né? Ah, tá bom. Já que ele tá bom. vendendo o o Monza. cachê vai ser em cerveja em Constantina, Bolinha. Pode ser? Uma carne lá bem gorda lá, que eu sei que aquela oficina tem churrasqueira. Descobri esses dias. Mas assim, ó, uma coisa em comum, fazer um comentário aqui a respeito de todos esses carros que sobreviveram mais do que a prorrogação, é que no final da sua vida útil dessas plataformas, geralmente já era carros defasados, cansados, carros mais para custo-benefício, afinal, a plataforma, a montadora já tinha ganhado rios de dinheiro, já tinha se pago há muitos anos, mas acabava se tornando carro para frotista. Sim. Por quê? Não era mais um carro com status. Um carro com mais de 15 anos no mercado com a mesma plataforma, status é uma coisa que ela não tem mais, desde que não seja, obviamente, claro, né? justamente. No final ia as Palio Weekend, a maioria era tudo viatura, né? Não era mais carro assim desejado para uma família, para mostrar pro vizinho que tu tinha um carro novo, né? Sim. Ninguém comprava uma Palio Weekend se não fosse ou para trabalho, Ou para a família, né? É, Grande, né? mas Porque status não tinha mais. a grande cartada vocês lembram? Agora vocês lembram. A grande cartada da Volkswagen com a Santana Quantum nos anos 90 e foi em 96, 97, Giovanni, me ajuda, que ela lançou a Santana Quantum Family. 97. Né? 97 já com injeção EMI. Isso, Family. Isso. Né? Mas Cara, foi A bom, teve uma boa, baita cartada. Baita velho, cartada, né? tá louco. Porque era um carro. Um carro uma familiar. Wagon, vocês sabem que americanos gostam e europeus gostam bastante dessa. Gostavam. linha Era, Wagon. é muito vendido. Até hoje na Europa, né? No Brasil estão matando todas, né? Sim, então Estão transformando matando em todas SUV. em SUV, Infelizmente. mas as Wagon é muito. As Station Wagon, eu particularmente sou um aficionado pelas Station Wagon. Eu acho. Também gosto. Eu prefiro as Station Wagon do que Não os tem um carros custo de sedã, né? manutenção alto de um SUV. Não. Tem mais espaço que o SUV. Sim. Não gasta como um SUV. Sim. Bom, enfim, eu não vi custo de desvantagem. manutenção bem menor. Bem menor, consumo menor É. também, o arrasto aerodinâmica menor, Tudo, estabilidade é maior. É maior. Então eu não vi desvantagem no comparativo uma SUV coisa com o do Station. brasileiro Tu sabe aceita que tudo, né? Falando sobre a Santana Quantum, no ano de 87 ou 8, que a Volks lançava o Santana Sport, e eles fizeram isso na Santana Quantum Quantum também. É verdade. também, né? E Fizeram. Aham. vendeu bem essa Santana Vendeu Quantum bem. Sport. Isso. Era uma caminhonete procurada porque Muito ela linda, muito se linda. transformou em esportiva, A né? branca e a vermelha eram excepcionais. Fantástica né? mesmo. Muito lindas mesmo. É Um verdade. projeto maravilhoso da Volkswagen. Verdade. Ali Projeto começaram a maravilhoso. unir a esportividade com o utilitário. Um utilitário. Isso é muito interessante. Não, Tá, e continuou sendo um carro de família, né? Mauro E- Piloneto, meu amigo de Rondinha, anda sempre limpo lá. E antes de finalizar Obrigado. o programa, é só um comentáriozinho ali de um perrengue que passei essa semana com o Opala. Tava com problema no velocímetro do Opala, não sei se já tiveram esse tipo de problema. O velocímetro do meu Opala marcava 10 km por hora a menos do que o que deveria marcar. Tu faz a pergunta pra mim se eu tive problema com o velocímetro? Ah, não, com Nem essa... vamos falar. É, né?
Mas ali que o Hernani fez um gesto aqui foi porque essa história de chicotear, tive problema nisso ali. E acabei trocando a espia e diminuiu bastante. Vocês já tiveram esse tipo de problema do ponteiro chicoteando? Bastante. O meu- Bastante. Quando o cabo tá Quando o rompendo, cabo tá rompendo, ele enrosca. enrosca e começa Ah, Às vezes dava então é super isso. giro, né? Isso, Lembra? ele começa. Super giro. É. E troquei a espia do velocímetro e resolveu. E um outro problema que eu descobri é que ele marca menos velocidade do que o real. Não, isso, Levei isso lá é no normal. meu amigo Perna, ele acabou compensando, Não, mas é normal. compensando o diferencial que é muito Isso aí longo. você usando... Ah, sim. Se mexeu, Daí ele acabou. claro, claro. Daí eu mexi claro. no diferencial colocando diferencial longo. Claro. O velocímetro ficou curto. Você O trocou Perna um foi câmbio, lá. Você fez Isso. alguma alteração, ele vai te acusar que outra velocidade, não Cada, real, né? o Opala tem uma engrenagem que tu troca na caixa, que são de cores. Verde, laranjado, ele tem. Para cada diferencial tem uma engrenagem. É. Isso. Então teria que A ter gente nota, substituído agora que essa. estamos falando isso aí, vamos falar uma coisa mas muito corriqueira, observada para todos os motoristas que estão nos ouvindo aqui, que estão nos acompanhando pelas redes sociais e nos escutando pela rádio. Você passa por uma lombada eletrônica, e tem várias aqui na nossa região agora, né? Só botaram lombada eletrônica, de resto não fizeram mais nada. Né? Mas a lombada eletrônica, Indústria da né, música. você fica acompanhando o teu velocímetro e acompanhando a velocidade que vai dar lá na coisa. Certo, da né? diferença. Geralmente ela acusa entre 7, 8 ou 10%, né? Tá. O teu carro a menos. Alguns veículos, como a minha Xara Picasso 2008, ela dá diferença de 1 km a menos. A menos. 1 km. Tá pouca diferença. Pouca mesmo. 1 km horário, muito pouco, muito pouco. Pouquíssimo. Né? Muito pouco. Então, alguns, o que é normal, pessoal, o que é normal é entre, vamos dizer, essas lombadas 3 e 4? eletrônicas aqui, isso, Concado. Essas lombadas eletrônicas aqui que tem aqui na 404 são 60 km por hora. Ele vai te acusar no teu 55, 56, Isso. 57. Isso. Normal, Passar no pessoal. 60, né? Normal, né? Sim, você vai cruzar exato no 60. No velocímetro lá no placar vai dar 55, 6, 7, mais, né? Na verdade, esse assunto tem papo para 1 hora, na verdade. Com Só em certeza. relação a velocímetro, troca de pneu, enfim, troca de Certo. roda, muda a ferição. Mas vamos deixar para uma outra hora. Nossa carona está chegando ao fim. Quero agradecer a audiência, o pessoal que participou pelas redes sociais. E quinta-feira que vem estamos de volta com mais um De Carona com o Automóvel Clube Sarandi. Você ouviu De Carona